Mário Vivan. 8h30, 20 graus, estamos de volta em 107,5 FM da tua Rádio Veranense, a rádio do teu tempo, para falarmos de economia. Está conosco a professora de economia, a economista, doutora em economia, Maria Carolina Gulo. Bom dia, prazer em tê-la conosco. Bom dia, Mário, bom dia aos nossos ouvintes nessa linda manhã por enquanto, né? Pois é. O que não está muito lindo é a nossa rotina, em vista de preços caros de tudo, dificuldade diária para nossa economia doméstica. O que está acontecendo com o nosso país, Maria? Olha, na verdade, nós temos algumas situações que hoje nos trazem principalmente uma inflação um pouco maior na parte de alimentos, né? Nós tivemos o ano passado todo aquele problema com as enchentes, tivemos secas, não no Rio Grande do Sul, mas em outros lugares do país, e isso trouxe, sim, uma elevação no preço, principalmente dos alimentos, que é onde as famílias sentem mais fortemente, né, em função da participação que esse tipo de produto tem no orçamento das famílias, seja almoçando em casa, seja fazendo as refeições em casa, seja fazendo as refeições na rua. Tá? E isso ainda está, digamos assim, influenciando, tendo em vista que a gente também tem problemas com alguns produtos lá fora. Então, o que acontece? Por exemplo, o Brasil é um grande exportador de café, né? A gente sabe que o café deu uma bela subida, né? Então, mesmo que o Brasil tenha uma boa safra, mas se lá fora os demais produtores de café, os outros países que produzem café, tiverem algum problema com a oferta de café por conta de clima, ou enfim, qualquer coisa, é natural que nós venhamos a sofrer as influências, né, as consequências desse fato, porque o Brasil é um exportador de café. Então, o que vai acontecer é que os países vão procurar o Brasil para comprar o café e o mercado interno aqui, as empresas vão preferir vender para fora, principalmente com um câmbio como nós temos hoje, que é muito mais vantajoso, paga muito mais do que no mercado interno. Então, a oferta no mercado interno, a oferta aqui para nós, no supermercado, no grande atacado, ou simplesmente no mercadinho do bairro, ele vai ficar mais caro. E é o que está acontecendo com o café, é o que está acontecendo com outros produtos que tiveram sua oferta afetada, né? O ovo é um caso também que teve está havendo uma grande exportação de ovos por problemas com ovos, principalmente nos Estados Unidos, né? Então o ovo encareceu e ainda somada a questão da falta de oferta, nós temos também o clima, o grande calorão que fez aqui no Rio Grande do Sul, está fazendo ainda, afetou a produtividade dos animais, das aves, né? Então isso acabou prejudicando também o tamanho do ovo, a quantidade de ovo que elas conseguem produzir ficou afetado e, portanto, a oferta desse produto está menor e aí o preço aumenta. Então, nós temos a inflação dos alimentos, quase sempre elas estão ligadas a problemas de oferta, a problemas que aí invariavelmente passam pelo clima, né, ou seca ou enchente, ou eventualmente algum problema de logística, né, que faça com que esses produtos não consigam chegar ou quando chegam tem um preço maior por dificuldades na logística. Então, nos alimentos é isso que nós temos. Os demais produtos, eles também sofrem influência, né, do dólar, do preço do dólar e também do mercado internacional. Então, eventualmente, por exemplo, o minério de ferro, que o Brasil é um grande exportador, ele tem um preço determinado pelo mercado internacional. Então, se a oferta é maior do que a demanda no mercado internacional, a gente tem um preço mais baixo sendo pago por esse minério de ferro. Mas o contrário também é verdadeiro. Então, se por acaso, e principalmente acontece quando a China está comprando muito, né, a demanda aumenta muito, o preço dispara, né? Bom, mas aí o minério de ferro, ele não dispara só o preço do minério de ferro, porque o minério de ferro é a matéria-prima para produzir o aço, e o aço é a matéria-prima para produzir quase tudo que nós temos dentro de casa,
né? Então, ele está em tudo, praticamente tudo. Então, tudo que leva o aço, em alguma medida, será afetado pelo aumento lá do minério de ferro. Então, essa é a questão da inflação, né? Principalmente quando essa inflação ela está nos produtos mais primários, nas matérias-primas mais essenciais, nos insumos mais essenciais. O mesmo acontece, por exemplo, quando a energia elétrica aumenta muito. Nós ainda não estamos, nós podemos considerar que estamos numa situação ainda boa, porque, por enquanto, nós ainda estamos com tarifa verde na energia elétrica, o que significa dizer que este insumo tão essencial, tanto para a produção industrial, para a produção agrícola e para nós, dentro de casa, né, no mundo que hoje a gente não vive mais sem energia elétrica, porque tudo vai na tomada, estar pagando menos por energia elétrica alivia o bolso, né? Alivia no orçamento das famílias, então poderia estar ainda pior. É isso que nós temos nesse momento, nós temos alguns desajustes na oferta e na demanda de alguns produtos essenciais que acabam comprometendo toda a cadeia produtiva e, portanto, uma inflação que a gente sente mais, porque nesse momento ela está maior nos alimentos e eles têm uma participação muito grande no nosso orçamento, no orçamento das famílias. Devemos mudar nossos hábitos alimentares, então, para se adaptar à realidade? O ideal é quando a gente tem uma inflação nos alimentos, a gente procurar substituir, né? Para procurar alguns alimentos, aqueles que estão mais caros. Então, o café, por exemplo, substituir, se conseguir substituir o café, ou então usar menos café, tomar menos café, procurar marcas um pouco mais em conta. Enfim, o consumidor tem que se adaptar a essa realidade, porque quando é um problema, por exemplo, de clima, como é o caso do café, a gente não tem muito o que fazer. E no caso desse produto em si, não adianta muito dizer, vamos então, o governo vai isentar a importação de café. Ok, só que nós somos os grandes produtores de café do mundo, né? Eu não sei até que ponto outros países conseguiriam mandar café para cá, nós conseguiríamos importar café porque nós somos o grande fornecedor de café do mundo. Então, nós temos que nos adaptar até a próxima safra, até que a próxima safra possa vir normal, né? A gente possa regular melhor essa oferta e termos um preço mais condizente. Então, o recado nesse caso, infelizmente, a gente tem que substituir ou então cortar mesmo, né? Otimizar um pouco o uso do café. Pois é, sabe que a nossa região... Como exemplo, né, Mário? Usando o Sim, café como exemplo. sim, sim. É que a nossa região, por exemplo, ela comercializa hortifruti granjeiros em todo o estado do Rio Grande do Sul. E há uma oscilação quase que mensal. Às vezes o tomate está tanto, depois baixa, depois sobe, outras frutas assim também. É exatamente isso, clima, logística, essas questões todas, né? Sim, nós temos aqui na nossa região, nós temos ainda um agravante que é a questão da logística. Nós ainda estamos vivendo as consequências das enchentes do ano passado. Nós ainda temos estradas com dificuldade de acesso, com um tempo de deslocamento muito grande, né? Agora, recentemente, aumentou o tempo de espera no Parisiga de Nova Petrópolis, nós temos também Nova Prata ali, a região de Nova Prata também com problema, então toda essa região ali, né, inclui vocês, então a gente tem um problema sério ainda de logística que dificulta, que encarece o frete, e isso acaba aparecendo para o preço final. A gente só não tem uma situação pior, eu acho, na questão do hortifruti granjeiros, Mário, porque boa parte dos nossos produtores aqui trabalham muito com hidroponia, trabalham muito com estufas, então eles conseguem ter uma situação um pouquinho melhor, né? Eles conseguem ter mais domínio da oferta em função disso, tem irrigação e tal. Mas mesmo assim a gente tem esses outros problemas, né? Que acabam afetando a oferta. E mesmo que a gente tenha uma superprodução aqui, como você falou, somos grandes fornecedores, mesmo que a gente tenha uma superprodução, se outras regiões, porventura, que também produzem, tiverem quebra, como estão tendo com a questão da seca, nós seremos demandados, né? Nossos produtos não ficarão na região, eles irão para todos os lugares do estado e para fora do estado também. Então, acaba afetando a oferta para nós e encarecendo para nós que estamos aqui do ladinho de quem produz o alface, o tomate, etc., mas que vai vender para os mercados que estão pedindo, que estão pagando mais por aquele produto. Então, é uma lógica de mercado que, infelizmente, a única forma do consumidor conseguir
suportar isso um pouco melhor, é ele pesquisar ou ele substituir os produtos na medida em que eles estão muito caros. Bom, a questão do aço, que implica diretamente na construção civil, no preço dos imóveis depois, aquelas taxações propostas pelo governo Trump dos Estados Unidos podem interferir também no preço dos produtos? Com certeza, esse é um outro problema, né? Bem colocado por você, a situação que nós nos encontramos hoje com a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos e a sua política de taxação das importações, né? O aço, se houver toda essa taxação, para entrar lá, né? Então, por exemplo, se o aço, nós somos grandes importadores de aço, apesar de produzir aqui, nós também importamos principalmente da China, né? Eventualmente, se os americanos colocarem uma sobretaxação para a importação do aço, pode ser que o mercado busque novos clientes, né? Ou prefira exportar para outros lugares. Isso pode até vir a dar um certo alívio no preço do aço. Mas o contrário também pode acontecer. Daqui a pouco o governo americano começa a importar o aço de outros lugares, né? E eventualmente outros lugares que ele, digamos assim, tenha uma política diferenciada, né? E então a gente vai ter que acompanhar como é que vai acontecer isso, como é que vai se comportar esse mercado do aço, que é um mercado também de preços internacionais e que vai ficar muito suscetível a essas variações de política internacional, mais voltada aos Estados Unidos. A gente pode ter, sim, um encarecimento do preço do aço, mas eventualmente podemos até ter uma queda no preço do aço se houver alguma redução na demanda por esse produto e mantendo a oferta no tamanho que está hoje, a gente poderia até ter uma redução. Mas eu não acredito muito que... Eu acho que o presidente americano ele está jogando muito com o mercado, ele está querendo usar uma queda de braço. O mundo inteiro tem como fazer tarifas recíprocas para ele, né? Ou seja, ok, tu vai então taxar o meu produto, eu vou taxar o que eu exporto para ti, então se tu vai, não, o que eu importo de ti, na verdade, perdão, fazer um toma lá da cá, e tem como fazer isso, e vamos ver até que ponto os demais países estão dispostos a comprar uma briga com os Estados Unidos, né? Tendo em vista essa situação que o presidente americano está criando, né, para os americanos. O certo mesmo, Mário, é que os americanos vão pagar mais caro por tudo. A inflação nos Estados Unidos vai aumentar, com certeza. E nós aqui, na verdade, de certeza pouca, né? Estamos à mercê de clima, de logística, de governos. O futuro é incerto para nós. A gente está trabalhando com 2025 num crescimento um pouco menor do que, talvez metade do que foi 2024, que foi um PIB de 3,4%, né, 11,7 trilhões de reais. Imagina-se que esse ano não se repete esses 3,4, talvez a gente fique em torno de 1,5, mais ou menos. É uma expectativa. Isso muito porque nós estamos com uma taxa de juros muito alta e essa taxa de juros ela inibe novos investimentos na produção, né? Ela deixa muito caro o custo de tomar dinheiro para fazer investimentos na produção. E as empresas estão, digamos assim, em stand-by, né? Estão cautelosas para fazer novos investimentos, porque esse juro está muito caro, o retorno demora muito tempo e há um receio de que isso se torne uma recessão a partir do segundo semestre. Então, há um compasso de espera, até para entender melhor esse cenário internacional a partir da eleição do Trump e também de como ele vai lidar com não só com as questões internas americanas, mas com a política externa. Por exemplo, com esse conflito da Ucrânia versus Rússia, que nos interessa, porque a Europa é um grande mercado, hoje o Brasil se beneficia um pouco desse conflito, exportando para a Europa coisas que antes vinham da Ucrânia. A gente também tem a questão do próprio Oriente Médio, que nos interessa não do ponto de vista de exportações ou importações,
mas sim porque, eventualmente, os efeitos, as consequências daquele conflito possam afetar o valor do barril de petróleo, o que nos implica diretamente e principalmente na nossa inflação, já que o petróleo, o combustível, ele é um insumo básico, né? E toda a nossa logística está atrelada à gasolina ou diesel. Então, isso também tem que ser, digamos assim, monitorado, né? Observado para que a gente tenha ideia do que vai acontecer e qual seria o impacto na nossa inflação. E eu estou frisando muito a questão da inflação, porque hoje a política, hoje não, já há alguns anos, há mais de uma década, nós temos uma política de controle de inflação, né, como meta, as metas de inflação como política econômica do governo. Então, se a inflação ela é, digamos, o indicador principal do governo para determinar quais serão as medidas, as políticas econômicas que serão feitas para controlar essa inflação, se for o caso dela subindo demais, ou para verificar o que é necessário fazer no caso se ela nós estivéssemos num processo contrário de deflação, né, ou os preços caindo sistematicamente. Então, por isso que a gente dá tanta importância para a inflação, né, Mário? A gente precisa fazer essa análise para entender digamos assim, as ações do governo federal e do Banco Central em relação à política econômica. Economista Maria Carolina Gulo, a gente precisaria de horas para seguirmos nesta aula de economia que a senhora está nos dando, mas o nosso tempo urge. Muito, muito obrigado por ter nos atendido e, oportunamente, quando houver algum movimento econômico diferente, voltaremos a conversar. Com certeza, é um prazer estar aqui com vocês e estamos à disposição. Muito obrigado. Conversamos com a economista Maria Carolina Gulo, é professora na Universidade de Caxias do Sul, é doutora em economia. Agora, 8h47, 21 graus, vamos para o intervalo. Na volta tem o bloco final do Conectado de hoje.